Olha, hoje eu uso um aplicativo para ouvir notícias desde que eu vim para a família Rema TV. Eu acompanho tudo quanto é notícia de política, né? E procuro várias rádios do país, principalmente de São Paulo, né? Que é o centro, e Brasília para você acompanhar. E hoje o assunto de muitas, a maioria era essa história, esse barraco do deputado que hostilizou a jornalista Vera Magalhães após o debate em São Paulo. E a Vera ficou super abalada, saiu escoltada por seguranças e fez um registro, né? Um boletim de ocorrência também. Pode rodar aí. O deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, foi contido por seguranças no final do debate com candidatos ao governo do estado de São Paulo, após agredir verbalmente a jornalista Vera Magalhães. Candidato a deputado federal nestas eleições, o deputado fez parte da comitiva do ex-ministro e candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Douglas sentou-se ao lado da jornalista e, gravando com o celular, perguntou se ela recebeu dinheiro para falar mal do governo Jair Bolsonaro, repetindo um ataque feito pelo presidente durante o debate no mês passado. Disse que ela era uma vergonha para o jornalismo. No momento da confusão, Leão Serva, apresentador do debate realizado pela TV Cultura, Folha de São Paulo e UOL, intercedeu a favor de Vera. O jornalista pegou o celular do deputado e arremessou longe. Vera, você assinou um contrato de R$500 mil para falar mal do presidente da República? Segurança. Não, me responde aqui, é verdade. Eu sei que a senhora não tem vergonha. Eu sei que a senhora como jornalista para o Brasil é uma vergonha como jornalista para o Brasil. A senhora é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Porém, eu queria saber se a senhora tem vergonha na cara. Eu tenho vergonha na cara. A senhora assinou um contrato. A senhora assinou um contrato de R$500 mil. O contrato é de 200 milhões, deputado. O senhor sabe que é 200 mil reais. Publica o contrato. 200 mil reais. Eu já publiquei, o senhor sabe. Publica, não. O senhor já recebeu, deputado. Publica o contrato. O governador Rodrigo Garcia manifestou-se em rede social total repúdio ao ataque covarde que a jornalista sofreu e disse que ele partiu de um sujeito que não representa os valores democráticos nem o povo de São Paulo. O candidato Fernando Haddad, do PT, também repudiou a atitude de Douglas, que chamou o ataque covarde. Para o petista, foi uma clara tentativa de ataque à liberdade de imprensa, método bolsonarista de intimidação contra a democracia. No mês passado, durante o debate com candidatos à presidência, Vera sofreu um ataque machista de Jair Bolsonaro ao fazer uma pergunta sobre a vacinação. Infelizmente, direita e esquerda, né, tem em seus quadros mentecaptos, né, como esse sujeito aí. Gente que não aceita o contraditório, gente que não aceita a opinião, né, e aí essa coisa vergonhosa. Tá? E o pior de tudo é saber que um sujeito desses é um deputado, representa uma parcela, em tese, representa uma parcela da sociedade do povo de São Paulo. Zezinho, faça as vezes sobre isso. Você é um homem de comunicação, então eu dou a prioridade para você falar sobre isso. Vergonhoso. E para mim isso aí não existe. Na verdade, houve aquele debate e houve aquela pergunta e o presidente falou que a jornalista Vera era uma vergonha para o jornalismo. E aí houve toda a polêmica e ele aproveitou aquele momento onde tinha um debate ali ao governo de São Paulo que até o Tarcísio repudiou a atitude do deputado. Mas ele é aplaudido, porque ele tem pessoas que gostaram da atitude dele, que é tipo assim, ele agora teve o minuto dele de fama. Ele, há muito tempo, ele já é esse tipo de arruaceiro. Isso não pode. Mulher tem que ser respeitada. Jornalismo tem que ser respeitado. Embora cada um pode pensar diferente, cada um pode discordar, mas você pegar... Agora, eu sei que nós jornalistas, nós somos criticados. Nós somos muito criticados, isso. Mas
O que eu gostei do... Ainda bem, Zezinho. Ainda bem que nós somos criticados. Mas eu quero aplaudir o mediador pegar o celular dele e jogar para longe para tirar, porque ele estava ali próximo. Eu gostei do mediador. Entendeu? Gostei. O mediador ali foi uma atitude assim, tomou o telefone. O Alexandre está gesticulando. Alexandre, eu já falei, eu tenho um compromisso com os fatos. A atitude do deputado é vergonhosa. Ele jamais era para pegar para tomar. Quer dizer, eu vi em grupos também, grupos aí de direita, aplaudindo ele. Que tinha, por quê? Porque há aquele revide que aconteceu no debate. Mas ela, para mim, eu tenho que me solidarizar com ela, porque é algo que é uma colega e uma atitude infeliz. Não teve. Ela disse que ela fez um contrato, ela ganha R$22 mil por mês. E que ganhasse. Podia ganhar 1 milhão. Podia ganhar 1 milhão. Ela paga pelo trabalho dela. Então é isso. É essa polarização que nós estamos vendo. Isso nós não podemos não admitir. Por isso que eu falo, a polarização é ruim. Esse momento de ódio é ruim. Ainda bem que tem a crítica, né? Ainda bem que a gente tem pessoas que concordam, que discordam. Né? Eu vivo isso no dia a dia. Como eu escrevo sobre política, tem gente que já me chamou de esquerdopata, outros que já me chamaram de bolsominion, mas eu acho que enquanto a gente estiver dentro da democracia e as pessoas se expressando sem ofender, sem fugir da linha do respeito, ok, é ótimo isso. É ótimo. Você imagina se não houvesse democracia, né? Se só um lado fosse a verdade. Olha como que seria. Alexandre, por favor. Claro que é um gesto abominável, que deve ser criticado. É uma falta total de respeito do deputado com a jornalista. Eu já falei aqui, a gente tem o direito de discordar, de criticar, mas sem violência, sem esse desrespeito brutal que aconteceu. E eu estava gesticulando aqui, até para explicar o que o Zezinho comentou, porque o gesto do apresentador pegar o telefone e jogar também é algo violento. Nada, ele me representou. Ele me representou. Ele deveria tirar o telefone e depois a jornalista estava sendo agredida. Parece que você também tem raivinha da jornalista. Não. Parece que você tem raivinha dela. Você devia estar dormindo quando eu falei. Presta atenção, põe um cotonete no ouvido, acho que deve ter caído tintura do cabelo que você pintou agora de noite. Eu reprovo totalmente o gesto do deputado. Agora, eu não posso concordar com o gesto de alguém que vai lá, por mais que o deputado tivesse errado. Você vai deixar eu falar ou não? É você. Pois é, obrigado. Pegar e fazer aquilo lá. Claro que são situações em tamanhos diferentes. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Mas tem que haver o respeito, sim. Discorda, argumenta, mas sem esse tipo de postura e que está sujeito agora, se tiver seriedade lá, vai ser cassado. Acho que é quebra de decoro uma situação dessa. Claro que não aconteceu dentro da Assembleia, né? Mas é um desrespeito que tem que ser punido, sim. Né? O próprio Tarcísio, que é o candidato ao governo de São Paulo, que representa o Bolsonaro, também se manifestou criticando o gesto covarde do deputado. E uma coisa importante aqui de dizer também, que alguns espectadores podem estar pensando, então o grupo de jornalistas, a classe dos jornalistas é a Disney. Não, eu não estou dizendo isso, não. Tem jornalista militante, tem sim, seja de direita, seja de esquerda, tem jornalista militante. A questão é até onde você acredita no que o militante fala. Essa é a questão. Até onde o leitor, a pessoa que acompanha, acredita no que o jornalista militante está falando, está dizendo. Esse é o X da questão. Arnaldo. Verdade, Cícero. Eu acho o seguinte, repudiar um ato desse, a gente tem que repudiar em qualquer questões onde o machismo impera sobre a mulher e principalmente as suas profissões. Essa jornalista e o jornalismo é algo tão importante, que pessoas se alimentam das notícias para poder formar conceitos, né?
Aqui nessa bancada nós temos 2 aqui que passam o dia inteiro, 3, incluindo você, que você disse, e eu acho correto, ouvindo as vozes dos outros para poder ou repeti-las, ou então ter um discernimento, abstrair daquilo, ter um conceito ou o seu pensamento. Eu confesso para vocês que eu não vejo nada disso. Não ouço. Camarada vai falar em televisão sobre política e tudo, eu viro porque eu tenho obrigação absoluta de me informar, sabe? E me informar da maneira através da leitura, através dos movimentos de rua, através dos movimentos sociais, conversando com A, com B, com C, com D, para poder eu ter a minha visão daquilo que esse nosso país, daquilo que a minha cidade, daquilo que o meu bairro, daquilo que o meu município está falando. E me lembro muito, e para parafrasear um velho político, senador da República, chamado Mão Santa, eu gosto de ouvir as vozes roucas da rua. E ouvindo as vozes roucas da rua, eu fui tentar saber quem é esse indivíduo. E saber, ele é filho de uma faxineira com um motorista, o que não diminui ele nada. Ele não tem formação superior. E ele sempre foi desses movimentos de direita, ultra-radical, e se elegeu no PSL. Agora, sabendo-se que ele não conseguiria eleger no União Brasil, dada a junção do PSL com o DEM, ele migrou para o partido na janela por republicanos, procurando uma maneira mais fácil. Mas sabe-se também que não vai se reeleger. E ele precisava no holofote, no meio dos bolsonaristas, e esse viés truculento e que fica raivoso, porque ele precisava de um holofote para ver se catapultava novamente, levantava o nome dele, para ver se em função disso vinha votos. Então, é um deputado de mandato só, fim de carreira. Mas por que não fez um holofote com homem, por exemplo, né, Arnaldo? Aí é que tá, estou falando, é o viés machista, o viés ignorante, um viés de pessoas que não servem para estar no meio político, porque, como os senhores sabem, você, professor Alexandre, apesar de estar aí, torce pela direita e tantos outros, que não é uma atitude de um cidadão normal. Nós precisamos de gente para discutir ideias, não Arnaldo, para exaltar pessoas. Torcer ou votar pela direita não significa torcer pela violência, pelo desrespeito Correto. à mulher ou qualquer outra classe social. Pois é, e ainda mais, você vê, uma jornalista conceituada, quer dizer, ele quis fazer nome, acabou se ferrando como o nosso presidente se ferrou. Aqui estamos diante de 2 jornalistas, o Zezinho é o mais novo, o Cícero já tem aí décadas de atuação, sabe do respeito que eu sempre tive por jornalista. O próprio Cícero, quando estava em outro veículo de comunicação, por muitas vezes me entrevistou, e acredito que sempre o respeitei da mesma forma que ele me respeitou. E olha, professor, é tão importante a imprensa, porque a imprensa, em muitas das vezes não, na maioria das vezes, ela salva vidas. Porque é ela que informa, ela que vai lá, ela que denuncia, ela que vai até um hospital, ela que vai até uma delegacia, ela que vai até um supermercado. Salvam vidas, apura irregularidades. Apura irregularidades para a sociedade. Mostram os políticos que são corruptos. Exatamente, tem um papel importante. Então, o papel da imprensa ele é fundamental na vida de qualquer país. E, infelizmente, o Brasil vem sendo solapado internacionalmente, porque esse ano o Brasil foi o país que mais praticou violência contra a imprensa. Muito bem, Pacó, seu comentário. Gente, vamos lá. Opinião é que nem joelho, né? Mas eu queria discordar um pouquinho dos meus amigos, em especial. Nunca fiz isso, mas agora eu quero fazer, né? Porque eu tenho a minha. Queria discordar de algumas falas do Zezinho. Vamos lá. Quando você assiste o vídeo, eu queria que você, por acaso, assistisse o vídeo novamente. Quando você assiste o vídeo, você vê que, em momento nenhum, o deputado ele grava a imagem sem ela saber. Ele está com a câmera em um determinado ponto, certo? E aí, assim, ele está falando em momentos, ele olha para a câmera para falar. Não estou aqui para defender a fala dele. Não estou aqui para defender a fala dele em momento nenhum. Existe maneiras de fazer e existe a precisão de fazer. Em momento que ele fala a respeito dela, que ela é um jornalismo podre, um jornalismo que faz vergonha, eu não discordo em ponto e maneira nenhuma disso, porque realmente existe o jornalismo sério, o jornalismo competente, o jornalismo imparcial, que é no caso que nem aqui mesmo que acontece, cada um tem a sua opinião, ninguém se agride por causa disso. Mas assim, existe aquele jornalismo que nem vamos lá,
lá, e muitas das vezes eu assistindo o jornalismo do Globo só para saber o lado da via da esquerda, mas a gente sabe que aquele jornalismo atacante, aquele jornalismo que, no momento, vamos lá, quando você assiste o Jornal Nacional, 10 palavras é Bolsonaro, nenhuma é a favor do que o governo já fez. Então, assim, o governo tem pontos excelentes, gente, pelo amor de Deus. Então, quando o jornalismo, quando aquele determinado jornalista se dedica inteiramente a caluniar, se dedica inteiramente a ofender um parlamentar, eu sou contra. No caso dela, eu sou contra, tá bom? Então, assim, o jornalismo é preciso, ele é totalmente eficaz à população, certo? Mas dessa forma, não. Então, nesse ponto aí, eu discordo do parlamentar a partir do momento que ele exagera. Aí o exagero eu discordo, e também discordo do outro jornalista pegar o celular dele e arremessar. Se torna tão brutal quanto ele. Então, assim, no meu ponto de vista, dele ter chamado ela de jornalismo podre, de incompetente, lavou minha alma, entendeu? Porque realmente é incompetente, é podre mesmo. Meu ponto de vista é esse. Zezinho, eu vou falar, o teu colega aqui e amigo com a caidinha para a esquerda, como você disse, hoje eu estava... O grande barato para mim do jornalismo é o fato de você perceber algumas coisas e você saber quando alguém está constrangido ou quando alguém está falando aquilo que não gostaria de falar. Hoje eu ouvi um comentário da Miriam Leitão de tarde na CBN que foi sensacional. A Miriam Leitão, ela é esquerda, né? Ela é esquerda, ela tem um ódio do Bolsonaro e hoje foi muito curioso. Porque ela foi torturada, né? E hoje, quem acompanha a história sabe da história da Miriam. Então. Mas você não pode ter ódio contra as pessoas. Não, você pode ter ódio contra o que fizeram, agora não contra as pessoas. Aí ela comentando hoje sobre o crescimento da economia, que houve um crescimento da economia e a inflação reduziu. E ela extremamente constrangida, né? Ela estava constrangida para falar isso. Então ficou muito claro para quem fica, viu, Zezinho? Para quem fica ouvindo, para quem acompanha. Mas ela é jornalista. Pois é, ela não pode faltar, às vezes, com a verdade. Mas estava constrangida. Pega a gravação para você ouvir, vai na internet, que você vai ver. Você reconhece os avanços do governo Bolsonaro? Esse não é avanço dele? Não é avanço dele. Peraí, a Miriam Leitão, ela foi justa. Não deixar eu falar? Nós não podemos confundir avanço de governo Bolsonaro com avanços que a economia está tendo dentro de um governo. E não faz parte. Quem é o governo? Os Estados Unidos está com a maior crise dos últimas décadas, e aí você não é capaz de reconhecer. Então tá, como diz uma certa emissora de TV, a inflação despiorou, a economia está descaída. Posso continuar falando? Pode sim. Então, tudo bem. Permita-me, senhores. O detalhe da nossa economia, ela estava intrinsecamente ligado, certo, no trauma que a pandemia nos gerou. E nós poderíamos ter saído disso muito mais tempo, poderíamos ter tido esse avanço, e aí eu acredito que se tivesse ouvido isso, esse governo seria imbatível, certo? Se ele tivesse prestado atenção nas questões da vacina. Nós não podemos deixar de negar o importante trabalho, o fenomenal trabalho que o SUS, os agentes de saúde pública, fizeram. Foi uma guerra enfrentada com dignidade, com morte, com choro. Eu não posso esquecer os 700 mil mortos. E não estou falando que foi o governo Bolsonaro que matou. Foi uma sucessão de erros, aonde chegou a faltar até oxigênio para as pessoas. Aí nós temos que olhar também os mortos por falta de medicamento, por falta de cirurgia. O programa tem tempo para terminar. Tem uma pauta, vamos lá. Se fizer um dossiê aqui do que aliás, graças à ditadura do STF, que estão trancando o piso dos enfermeiros. Pois é, agora vocês estão falando. Avanço. O pessoal está indo atrás, o emprego na área de serviço está voltando, os alimentos não baixaram de preço e um segmento do combustível também não. Então está fazendo uma maquiagem em cima do valor da gasolina e do valor da energia elétrica, só isso que está dizendo que reduziu. Tá, e daí não é para falar então, Bruno. Não é para falar. Se diminuiu, não é para falar. Não é para falar. Maquiagem é o que a Dilma fez na energia elétrica, nós vamos até 2025 pagando um plus por conta disso. Para mascarar, maquiagem é o que se fazia
não aumentando o petróleo para ganhar a eleição, para mascarar a inflação, que até hoje nós estamos com efeito disso. Alexandre, o debate nem é esse. A questão mas é que ele tocou o debate. Não, a questão do governo Dilma. Não é esse. O Buiú não quer que fale. O Buiú não quer que fale que houve um avanço que está crescendo, que a economia está crescendo. O foco aqui é a agressão inútil desse deputado inútil. Vamos lá, é para discutir outras coisas, a gente discute economia, não tem problema. Os Estados Unidos, lá com dificuldade, com inflação, taxa de juros altíssima, aqui no Brasil está despiorando a economia, está despiorando. Vou usar outro adjetivo, está em recuperação. Agora está em recuperação por causa do governo? Não. Está por causa da área de serviço que voltou a gerar emprego, pessoas que estão voltando a fazer turismo dentro do Brasil, setor cabeleireiro que voltou a atender de novo. É isso aí, cada um está fazendo por conta própria. Adeus dará, né? Adeus dará, né? Militante é criticado. O Buiú faz militância aqui. Não, cadê a galera do Fica em Casa? Cadê a galera do Fica em Casa? Que galera fica em casa? O maior PIB do Brasil foi quando a galera ficou em casa, professor? Sim, foi. Você quer apostar quanto? 2021. Você quer apostar quanto? O maior PIB foi quando ficaram em casa? Em 2020, como é que foi? Mas 2020 ainda não atingiu o PIB de 2021. Nós ainda não chegamos nós ainda não chegamos a fevereiro de 2020, quando começou a pandemia. Tem que esclarecer isso. Nós estamos indo. Agora, o que se manteve de emprego foi por quê? Porque o governo pagou parte do salário. E você sabe o que melhorou? Teria fechado. Não, e outra coisa. Acordar, pessoal, o governo não, quem pagou fomos nós, professor. E outra, o governo só melhorou um pouquinho porque ele calou a boca. Tem um mês e pouco que o Bolsonaro não fala besteira. O senhor notou isso? Não tem. Aí melhora. Acalma. Quantos bilhões o governo investiu para a pandemia? Ô, Zezinho, você já sabe se vai ter férias coletivas do programa aqui na virada do ano ou não? Não vai ter, não. Não vai ter? Vai ter gente aqui fazendo programa. Ah, então tá. Porque assim, se o senhor... Viu, Zezinho, se o senhor Luiz Inácio ganhar a eleição e voltar a ser presidente, o senhor, por gentileza, convide o seu Arnaldo Buiú para participar, porque daí ele vai dizer que aí cresceu a economia. Vai ter que chamar, vai ter que chamar. Porque na visão dele... Até porque nós temos... Aí vai crescer. Ele vai ter que me chamar. Aí vai crescer. Até porque nós temos várias pendengas que ficaram aqui. Não, vai chamar. E nós vamos ter que fazer, como é que chama? Uma mixagem daquelas falas. A economia do PT, 900 bilhões de enviado da Petrobras, 500 do BNDES, 45 da Caixa, 138 da Le Rouanet. Não cola mais, professor. Desvio na saúde, 242 bilhões. Isso não cola mais. Não cola. Isso aí descolou. Isso aí descolou. Tá certo, não. Você não quer que eu fale aqui do ouro, que estava sendo roubado, 51 bilhões que foi roubado da educação. Você não quer que eu fale. Você não quer que eu fale. Você não quer que eu fale aqui 50 milhões para 1 trilhão. Qual é a diferença? Você é bom de matemática, né? Você não quer que eu fale aqui dos cheques da Micheque. Você não quer. Eu estou falando de 1 trilhão, pois foi provado. Outra coisa que está sendo investigado ainda. Você não quer que eu fale aqui, mas está sendo... Rapaz, nesse governo não pode ser investigado. O Bolsonaro, perto disso aqui, ele está engatinhando. É verdade, 121 imóveis comprados com dinheiro. E aí? Qual é o erro? Mas só um pouquinho. Imagina se esse moleque andasse. Qual é o roubo que tem aí? Estão investigando. E moleque... prenda. Não tem corrupto de estimação. No governo Bolsonaro não investiga. Estimação, não tem corrupto de estimação. Então por que? Então fazer um negócio. Quanto foi o roubo da Petrobras? 900 bilhões. E por que o Bolsonaro decreta em tudo quanto é troço dele 100 anos de sigilo? Eu não sei, talvez tenha que perguntar talvez tenha que perguntar pro Lula, até o faqueiro. O Lula decretou algum sigilo? Por isso que você sabe. Você sabe quanto que Bolsonaro roubou? Não sei quanto porque foi. 100 anos de sigilo. Não, mas ele colocou todo de sigilo? Não. 100 anos de sigilo. Olha o que tem lá. 100 anos de sigilo. A única coisa que ele fez questão de divulgar, que eu acho que é mentira... fantasia muito, a única coisa que ele não falou... especialista em achismo. Não, a única coisa que eu acho que ele não colocou 100 anos de sigilo e é mentira é a questão do imbrochável. O Buiú é especialista numa feijoada... onde ele coloca joelho de porco, calabresa, pele de porco, corinho, orelha de porco, couro, bacon, enfim, tudo que tem direito. Aí agora ele pensou que ele estava na cozinha dele, daí ele mistura alho com bugalho e faz uma salada de fruta. Mas vamos lá. Salada de fruta não usa feijoada. feijoada. Dois ministros fantásticos, aqui do Manteiga e o Palocci.